E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o presidente executivo do Sindialco, Edmundo Barbosa. Boa tarde, Edmundo, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui junto com os telespectadores da Correio. Mas só para a gente explicar, o Sindialco é o sindicato dos produtores de álcool aqui do estado, não é isso? Exatamente, as empresas produtoras de álcool. As empresas produtoras de álcool. E isso. algumas também de açúcar e ainda da bioeletricidade, o aproveitamento do bagaço da cana na geração de energia elétrica. É que pouca gente sabe que isso também tem, né, dentro desse sindicato do álcool, essa produção de bioenergia, né? Essa energia elétrica é usada principalmente dentro das próprias empresas, evitando o uso do diesel, e com isso a gente consegue, na irrigação, já reduzir as emissões. De carbono, né? Então tem empresas aí com 250 quilômetros de rede, e com isso a gente já evita emissões no uso daquelas antigas unidades de irrigação movidas com motor diesel, motor de caminhão, né? Então isso é um dos pontos já da economia circular na produção do etanol. Então eu já começo perguntando, a produção do etanol aqui na Paraíba é viável? O Estado em si permite incentivos para que o produtor invista nessa linha? Nós temos já uma tradição e é viável, sim, vamos dizer assim, desde a origem dessas empresas, nos anos 70, você vê que aqui no estado, diferentemente de outros estados no Nordeste, surgiram empresas de produção de álcool na época do Proálcool, que se mantém até hoje. Então, nós estamos falando de empresas que têm mais de 40, 45 anos, sempre colocando o etanol à disposição, o álcool à disposição do consumidor, tanto aqui da Paraíba, mas também, Hermes, daqueles estados que não têm produção. O Ceará, Rio Grande do Norte, o Piauí, a nossa produção também é destinada a abastecer os postos revendedores nesses outros estados. A gente fez uma série aqui chamada A Onda Limpa, onde a gente mostrou essa produção de energia sustentável, limpa aqui em todo o estado da Paraíba. Eu tive a oportunidade de visitar a usina Japungu, você estava lá também, presente. Aí eu queria saber exatamente o percurso do etanol. Ele sai da usina, já pronto, todo o processo de produção a gente viu lá, mas quando ele sai da usina, ele vai direto para o posto de combustível? Bom, nós temos dois tipos de produto, tá? Final. O etanol hidratado, que sai prontinho, não precisa acrescentar nenhuma gota de nada e ele pode ir direto para o posto, tá? A legislação permite, não há nada contra. Normalmente, não é isso que acontece, né? O caminhão da distribuidora vai, retira na usina, leva para a base em Cabedelo e depois da base de Cabedelo vai para os postos combustíveis, tá? Com a ajuda, vamos dizer assim, e também o esclarecimento sobre as emissões também no transporte, certo? Vamos dizer assim, o quanto isso prejudica, e também por uma questão de economia, a gente observou nos últimos 2, 3 anos o aumento da venda à ordem. Ou seja, a usina vende para a distribuidora e a distribuidora então define, olha, esse caminhão quando sair da usina, ele vai passar no posto A, B, C e assim por diante. O que é bom, entendeu? Porque você evita um passeio e com isso reduz o custo para o consumidor. Reduz o preço para o consumidor. Certo. E o etanol, como é que ele contribui para o meio ambiente? Olha, nós temos que olhar primeiro de onde é que vem o etanol, né? Essa sua pergunta é muito oportuna e eu tive a felicidade de levar uma classe de uma escola para visitar uma usina e visitar um plantio de cana. E observei que essa classe, embora fosse 8º grau, aí, do 8º ano do ensino fundamental, as pessoas não conhecem muitas vezes de onde é que vem o etanol. Então, quando você pega a folha da cana e mostra que é o seguinte, essa planta tem a capacidade de converter a energia solar num líquido que nós chamamos na química de sacarose, certo? Esse líquido é o líquido que vai depois se tornar no caldo de cana. Esse caldo de cana é convertido por processo biológico, o mesmo fermento que é usado para fazer pão. Então, é um processo biológico.
Esse caldo de cana fermentado gera etanol. A usina faz a separação da água do álcool que está contido ali naquela mistura e daí vem o etanol hidratado. Então, o etanol hidratado é biológico, né? Por outro lado, a gente tem o etanol anidro. Esse requer mais energia, mais vapor para separar ainda mais, vamos dizer assim, ao invés de ficar com 93% de etanol, ele fica com 99,8%. Então, é esse que é adicionado na gasolina. Esse é extremamente importante porque ele vai reduzir as emissões nocivas, as emissões de carbono e outros gases da gasolina e melhora, assim, a qualidade do ar na cidade. Tá. Outro ponto que a gente tem debatido muito aqui é já a chegada dos carros elétricos, né? Essa inovação na frota automobilística do Brasil, ela prejudica a indústria do etanol? Prejudica. Vamos analisar isso direitinho, tá? Houve, de fato, um lobby poderosíssimo, um lobby internacional aqui no Brasil, que trouxe, inclusive, para alguns estados, a questão da isenção do IPVA para um veículo de 700, 800 mil reais. Ou seja, conceder benefício e subsídio para quem não precisa. Certo? Uhum. É uma injustiça, na verdade. Trazer uma forma de competição, porque assim, na energia elétrica você sabe que uma parte da infraestrutura da energia elétrica eu pago, você paga, todo mundo paga. Então, esse abastecimento do veículo elétrico foi apresentado aqui no Brasil como a solução do mundo, mas na verdade não é, né? A indústria automobilística está mostrando. Você, inclusive, na série que apresentou, que hoje está sendo usada até em cursos, sabia? Uhum. Curso pessoal lá de tecnologia sucrocoleira e tudo mais, tem aproveitado o material porque está gravado, né? Então, essa é a gente observa que é o seguinte, a indústria hoje automobilística, e nós temos feito aqui na Paraíba, veja bem, mesmo sendo online, nós fizemos encontros com a Bosch, com a Stellantis, com a Volkswagen, certo? E esses encontros todos têm mostrado o seguinte, a indústria quer reduzir a pegada de carbono e quer reduzir o preço ao consumidor, porque hoje, Hermes, a indústria automobilística brasileira está começando a exportar a tecnologia do flex para a Índia, onde existe uma grande produção de cana, mas existia uma pequena produção de álcool, porque eles produzem muito açúcar, mas lá na Índia, aquela questão dos animais... Parece que essa tecnologia híbrida que usa etanol e eletricidade, ela é bem peculiar, bem próxima aqui do Brasil. Nos outros países eles têm dificuldade, né? É verdade. Ela é de grande interesse para o Brasil, porque o automóvel flex híbrido, ou seja, aquele automóvel que tem um pequeno motor elétrico também auxiliar e que naquele momento que você está numa descida, por exemplo, tirou o pé do acelerador e ele passa a carregar uma bateria, isso é tudo de bom. Porque é o seguinte, por quê? Porque é o seguinte, a quantidade de gramas de CO2, gramas em peso de CO2, que ele emite por quilômetro rodado é muito menor do que um veículo comum. Então, esse será o próximo passo, como, aliás, você aqui já teve a felicidade de apresentar, e nós vamos, na verdade, lutar para que isso aconteça cada vez mais, porque é o seguinte, é o aproveitamento do etanol, é o aproveitamento do motor a combustão que nós temos, da indústria que nós temos, e é essa perspectiva de exportação dessa tecnologia desenvolvida aqui no Brasil e que vem sendo testada desde 2002. Quer dizer, hoje 90% dos veículos são flex. Ok.